Boa noite! Estamos de volta aqui na nossa live da quinta-feira. Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Dessa vez eu não tive nenhum caso engraçado para contar aqui na live, né? Mas hoje nós vamos falar de um assunto aí muito especial que é a depressão. E para encerrar esse Setembro Amarelo, convidei a. Ah, já chegou aí a doutora Thaís Costa, psicóloga, nutricionista e ainda minha amiga. Tudo nessa. Tudo junto. Deixa eu chamar ela aqui, como é que chama mesmo? Não, pedido para participar não, tem que convidar alguém aqui, vamos lá. Thaís, convidar a doutora. A doutora Thaís está convidada. Agora vamos abordar esse assunto. Ó, a doutora Thaís aí, Oi, firme e forte. firme e forte, e você? Eu também. Ih, Thaís, eu furei, hein? Eu falei que ia Como vir de assim? camisa amarela. Eu falei que Uai vinha de camisa mesmo? e coloquei uma camiseta preta. Vou trocar de roupa Tem agora. nada não. Não, fica tranquilo. E Vai dar aí, como é que foi essa certo. semana? Tudo bem, graças a Deus. Passou muita correria por aí? Muita correria. Também um calor, né? Começou essa É, semana, começou a cair umas chuvinhas aqui, a gente tá na esperança agora que deu uma refrescada, porque tá de matar, viu? precisamos, né? Estamos Mas olha, precisando. então lembrando, né? Você já participou de uma live comigo. As lives ficam gravadas e agora elas ficam gravadas em outros lugares também. Elas ficam gravadas além do Instagram, elas ficam gravadas no YouTube. Eu subo depois lá para o YouTube. Então é o meu canal no YouTube, que é Fernando Nossa, Coutinho, né? Ah, tô chique. tá chique. Já tenho 7 assinantes lá do canal do YouTube. E Está também tem bem. o meu blog agora, o fcassino.com. Tá isso? Gente, quanta novidade. Pois é, então você vai estar nesses locais todos aí. E a gente vai abordar um assunto hoje polêmico, delicado, Muito. importante. Né? É importante falar sobre isso, né, Fernando? Mas Quebrar antes os vamos falar tabus. sobre o. Já agradecendo aqui a presença do pessoal que está entrando, né? Eu tô vendo algumas Vou dar uma... colegas minhas ali, psicóloga também, ó, a Bárbara, as duas Bárbaras, né? A Suelma, a Aí, Estefânia fica até sempre mais. presente, né, Estefânia? A Stefânia foi uma das que me cutucou. Você não vai falar nada no Setembro Amarelo? Eu falei, Setembro Amarelo, eu preciso chamar minha amiga, né? Preciso chamar a Thaís para falar do Setembro Amarelo. É, Então vamos falar do Setembro Amarelo, né? vamos O, lá. o Setembro Amarelo, né? O mês de prevenção de falar sobre a questão do suicídio, né? E eu até estava conversando com você em outro momento, quanto que às vezes tocar no assunto, né? Trazer à pauta, né? Esse assunto, será que isso acaba incentivando, acaba trazendo ao pensamento a questão do suicídio para quem ainda nem estava pensando no assunto, né? Uhum. Então, eu às vezes eu fico, né? E aí quero ver a sua opinião sobre isso, né? É aquela questão assim, pô, não vai dar ideia, né? Se der ideia, é capaz do cara fazer bobagem, né? E até quando e até onde, né? E se já existe alguma experiência, algum resultado dessa campanha do Setembro Amarelo aí em outros locais, que tocar nesse assunto ele ajuda, né? Em vez de tocar nesse assunto, despertar um sentimento que a pessoa às vezes nem pensava sobre isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do Setembro Amarelo, o que já, Então, já, já tem sobre isso, de histórico do Setembro Amarelo que a gente pode tocar aí. então, Fernando, assim, falar sobre suicídio não é um assunto leve, nem legal, e é um assunto assim que ele ainda não é muito divulgado, ele nem pode ser divulgado, que é igual você falou, a questão da ideia, né? A gente não vê na televisão, no Jornal Nacional ou em outros canais falando, ah, o fulano cometeu suicídio. É algo que ainda não pode ser, ainda não é muito divulgado, eu acredito que não vai ser. E a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela desde 2014, ela vem trabalhando o setembro com a conscientização, né,
em prol da prevenção ao suicídio. Porque durante muitas décadas, né, falou que o suicídio era fraqueza, era até mesmo a questão religiosa, era falta de ter uma crença, né? E hoje a gente sabe que o suicídio, ele tem uma grande população no mundo, né, em média 12 mil pessoas, 12 mil casos de suicídio no mundo inteiro. E o Brasil ele vem em oitavo lugar nesses números, e a grande população são adolescentes, jovens de 15 anos até 29 anos. Então, assim, são números É o adolescente, assustadores né? e eles precisam ser falados, são adolescentes. Então, essa população, ela é muito, existe uma recorrência muito grande de tentativa e até mesmo de conseguir, né, a pessoa conseguir tirar a própria vida. E o objetivo da campanha é informar e é conscientizar a população da importância de falar sobre o tema, né, desmistificar esse tema, explicar para essa população em geral que muitas vezes as pessoas que tentam suicídio, ela está sofrendo de algum tipo de transtorno psiquiátrico. E é algo que você quis muito falar sobre a depressão, e a depressão ela é um dos, eu falo que está ali no topo, né? Porque os estudos mostram isso. Então, a depressão ela acaba direcionando, mas também o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia, o uso excessivo de drogas podem levar as pessoas também a ter esses pensamentos suicidas. E a depressão, como você falou, ele é um dos principais fatores aí que leva à tomada da decisão. Sim, a depressão, ela dentro dos transtornos psiquiátricos, o número de pessoas que acometem ou tentam suicídio, porque existe o pensamento, o planejar, né, e o tentar, são três caminhos. Que a gente fala que a pessoa tem uma ideação a suicídio, ela já começa a ter os pensamentos de tirar a própria vida. Né? E normalmente, assim, grande parte dessa população, elas sofrem de transtorno psiquiátrico, e dessa depressão, ela está ali no topo desse problema. Eu me preparando para a live, né, estudando um pouquinho, dando uma atualizada, eu vi um estudo que mostrou, né, a prevalência de desordens, né, mentais, né, como a depressão, por exemplo, nos Estados Uhum. Unidos. Né? E me espantou quando eu vi que o número foi em 2017, 46,6 milhões de americanos disseram ter sofrido alguma situação que ele classificou como desordem mental. Né? Uhum. Isso é 15%, né? Eu até estou vendo aqui os números para não falar bobagem. É 15% da população. Né? E são coisas que a gente, até por acho que alguns tabus, né, e medo, né, talvez insegurança da pessoa falar que está passando por esse momento difícil, né, você não ouve falar tanto, né, pelo menos no seu meio ouve, né, que você trabalha nessa área, mas de forma geral a gente não ouve tanto falar sobre isso, né. Diabetes, por exemplo, que é algo que a gente ouve direto, todo mundo sabe, conhece alguém que tem Uhum. diabetes, né? Para você ter uma ideia, a prevalência aqui no Brasil é 7% da população. Quer dizer, metade. Né? Eu não achei uma estatística do Brasil sobre a prevalência. Né? Prevalência é quantos casos tem, né, durante o Uhum. período. Né? Então, quer dizer, metade dos casos, e a gente ouve falar muito mais sobre isso do que de desordens mentais. Né? Sim. Existe um dado desse do Brasil, e outra coisa, né? Esses dados aí foram de 2017, pré-pandemia. Né? Eu tenho escutado muito, né? E os consultórios hoje de nutrição estão muito cheios, né? Porque o pessoal ficou ansioso, ficou descontou na comida, engordou, né? Na pandemia, né? Eu imagino que também Uhum. tenha causado casos de depressão, né? Com certeza. Tem dados assim? Você tem essa informação do Brasil e se isso você tem percebido aí que a pandemia já aumentou os casos? Uhum. Eu não tenho os dados para ser bem precisos, mas o que aumentou a gente vem observando bem, tanto nos estudos quanto dentro das clínicas, né?
A gente percebe que o distanciamento social, ele causou muito sintomas de depressão, porque assim, muitas vezes, muitas dessas pessoas que são percebidas, que percebem hoje que tem um transtorno psiquiátrico, que tem uma depressão, que sofre de ansiedade, ela, antes da pandemia, vou usar esse termo de antes e agora, ela tinha uma vida movimentada, né? Ela fazia uma viagem, ela encontrava mais com os amigos, tinha uma festa, né? Elas faziam uma atividade física com mais frequência, e de repente o mundo para e todo mundo se vê numa situação que fala, poxa, e agora? Né? O medo que tomou conta do mundo, as inúmeras perdas de família, eu fiquei sabendo que um amigo morreu, ou tá Esse doente, ou tá aspecto também, né? hospitalizado, isso daí causa muito esse desconforto. E ativa, né? Serve como gatilho. Eu imagino que é um dos gatilhos que leva a esse sentimento, né? Sim. E talvez esse tabu daí, eu já estou me consultando consultando com você, Sempre, né, Fernando? mas esse tabu, esse medo de admitir essa situação, a gente tem que parar com isso, né? É do mesmo jeito que eu machuquei o joelho ali fazendo minha aula de Krav Maga, que eu fui no ortopedista. Se o cara está passando por uma situação dessa, ele tem que procurar ajuda, né? É que às vezes a gente acha que não precisa tocar nesse assunto e tal, é fraqueza, né? Existe um E, mito muito grande, né, Fernando? A pessoa que tem um transtorno psiquiátrico tem um transtorno até psicológico, nem vou falar tanto do transtorno, só o transtorno psiquiátrico em si. Ela não é algo que você vai lá fazer um exame de sangue e dá. Né? Você não faz um exame de imagem e fala, poxa, estou com uma depressão aqui. Não é algo que é concreto, é algo que é sentido. Antigamente a gente falava assim, a pessoa que tem, a gente foi treinado para isso também. Você precisa controlar seus sentimentos. Acho que grande ainda parte das deve pessoas ter. escutaram isso, né? Muitos falam assim, deixa de bobagem, né? Você fala assim, Sim, não, isso é acho que eu estou meio frescura. deprimido, deixa de bobagem, tá? Você tem uma vida tão boa, né? Você tem tudo, e aí você está deprimido, você não tem motivo. Só que assim, hoje os estudos estão mudando muito essa fala, que assim, não existe um botão de liga e desliga. Ah, eu tô triste, não, então eu vou desligar agora eu não tô triste mais. Hoje a gente fala bastante, principalmente a terceira onda agora da terapia cognitivo comportamental que vem agora, eles falam muito em regular os sentimentos. Eu preciso sentir, eu preciso sentir que eu estou triste, reconhecer que eu estou triste, para eu poder regular essa tristeza. Então, hoje, a gente está trabalhando muito com essa fala, que é uma regulação de sentimentos. Não, você vai lá e tem um botão, agora eu não vou ficar triste. Não, agora eu posso ficar triste. Né? Mas por trás disso tudo existe muito preconceito. A gente usa o nome de psicofobia. É o preconceito de ter um problema psiquiátrico, um problema psicológico. E eu admitir para mim mesmo também que eu tenho uma depressão é muito doloroso. Eu falar, poxa, eu não posso ter, eu tenho que ser forte, as pessoas se apoiam em mim, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, eu não posso ter. E isso aí atrapalha muito até no diagnóstico, né? Na questão do tratamento. Porque quanto mais precoce for diagnosticado, melhor o tratamento, como qualquer outra doença, qualquer outra situação. Então a gente precisa ter esses Quando a cuidados. gente, quando a gente fala de algumas patologias, assim, por exemplo, diabetes, né? O que causa diabetes? O cara comeu açúcar demais a vida inteira, chega uma hora que o pâncreas se estressa, né? Já Uhum. estou falando mal do açúcar aqui, né? Lá vem. Né? O cara, uma cirrose, né? O cara bebeu a vida inteira, né? Essas coisas todas, né? Existe uma causa, assim? Existe algo que a gente pode, olha, esse comportamento ele pode levar para depressão? É a pergunta que não quer calar, né? Na verdade, a depressão ela pode vir de inúmeros fatores. Ela pode ser uma carga genética, geralmente filhos de pais que têm depressão, eles têm uma grande probabilidade de desenvolver depressão também. Então, a carga genética ela é muito importante. Às vezes, assim, o sexo feminino ele tem muito mais propensão a ter depressão do que o sexo masculino. Porém, agora a gente vai virar para o outro lado também. As pessoas, mulheres com depressão têm um índice de mortalidade menor do que homens que têm depressão.
Então, mulheres são mais diagnosticadas, porém os homens, o tratamento do homem, ele é, eu não vou falar menos eficaz, é um tratamento que muitas vezes não tem tanto sucesso quanto o da mulher, tá? Sequelas de doenças, você falou do diabetes, né? Às vezes o próprio organismo, a gente precisa ter bastante cuidado em relação a isso, porque tem algumas doenças que podem desenvolver depressão, igual diabetes, às vezes um tumor, alguns tipos de câncer, uso de medicamentos, até mesmo medicamentos para pressão, pode desencadear uma depressão, a aposentadoria, o luto, né? Eu perdi alguém, aí é natural que eu fique triste por um tempo, mas se essa tristeza for muito longa e ela me impossibilitar de viver, de ter altos cuidados, eu posso sim, ela pode ser cronificada e pode se tornar uma depressão. Às vezes, assim, perdas, né? Eu perdi um emprego, eu precisei mudar de cidade onde eu tinha vínculos e agora eu não conheço ninguém. E esse isolamento, essa angústia, ela pode sim desencadear uma depressão. Então, são N fatores. Não existe um fator assim, eu tenho depressão por causa disso. Não, elas são N fatores. Você tem uns exemplos aí, muitos deles que eu vejo assim mais voltados para o público adulto, né? Sim. Perdi o emprego, né? Essas coisas. Mas quando você falou das estatísticas lá, você falou que é a partir de 15 anos, né? Do Você está se suicídio. referindo ao suicídio, né? Aham. O que que causa assim no jovem, né? Eu estou já preocupado com meus filhos, não porque eu Tá acho que certíssimo. hoje a Sofia veio com uma história aí que a gente mandou ela estudar. Ela falou assim: vocês não querem que eu seja feliz, né? Mas que sinais assim que a gente tem que ficar atento com os nossos filhos, os adolescentes, né, crianças, que podem, você já começa a fazer, opa, esse rapaz aí está começando a manifestar alguma coisa, né? É uma coisa Tem, estranha, né? tem algum sinal assim que a gente tem que ficar atento? Tem. Ao longo da vida, a gente envia sinais. Ninguém chega um belo dia, acorda e fala assim: hoje eu vou tirar minha vida, hoje eu acordei com depressão. Ninguém. Assim, a gente percebe que não é normal, porém é comum um diagnóstico de depressão na infância, tá? Hoje, depois, após o início dessa pandemia, tem aumentado muitos casos dentro dos lares, os pais têm observado mais, talvez as crianças também ficaram muito tempo sem fazer atividade física, então elas não iam para a escola, e daí eu não faço mais natação, eu não tenho mais aquele movimento que, de certa forma, oxigenava meu cérebro, né? Então, baixava esses níveis de sintomas de depressão. Mas a gente percebe que tá cada vez mais comum o diagnóstico, tanto na infância e muito mais comum na adolescência. Então, eles esboçam sinais. A gente falar, por exemplo, vou usar o exemplo que você acabou de dar da sua filha. Tem que fazer tarefas, tem que estudar. Pô, você não quer que eu seja feliz. Isso não é um sinal, desde que tenha um motivo. Né? Mas, de repente, você pega vou usar o exemplo da Sofia, que você acabou de falar. De repente, a gente pega a Sofia, que era uma menina alegre, ativa, conversava com todo mundo. Dentro de casa, ela saía mais do quarto, ela se expressava mais. De repente, você percebe que ela está entristecida, ela só está cada dia mais fechada, cada dia mais calada. Sofia, vamos comer. Não, agora não. Você percebe uma mudança nesse apetite dela, a ponto dela estar perdendo muito peso. Você Chegar para percebe que ela à assim, noite ela não. o Pode caso falar. dela é o seguinte: vamos tomar um sorvetinho. Se ela falar não, eu acho que até eu me espanto mesmo. Já Né? corro lá para você. Tá Então aí, você toma já já. conhece, você já sabe mais ou menos como que ela é. Então, se ela mudar a forma dela ser, não na questão da adolescência, que eu falo assim, o adolescente ele gosta de ficar trancado dentro do quarto, né? Não essa questão, eu tô trancado no quarto jogando videogame. Não, eu percebo que ele tá quietinho, caladinho, no silêncio, não dorme direito, tá irritado, existe uma irritabilidade muito grande. Eu percebo, tô percebendo que a respiração tá diferente.
Ele está exausto, sabe aquela pessoa sem energia? Então, existem formas da gente começar a observar as nossas crianças, os nossos adolescentes, assim como os adultos, que os sinais são os mesmos em qualquer fase. Na criança acaba sendo um pouco mais fácil de observar do que no adulto, porque a criança ela interage normalmente com a casa. Eu falando, a casa que tem uma criança é uma casa que tem muita energia, né? Eles não param. De repente, essa casa para, você fala, pô, tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que observar se não tem um motivo, né? Tem um motivo? Ah, teve um luto na família, ou o cachorro morreu, ou a gente mudou de cidade. Isso é um motivo. Ele não pode ser muito duradouro. Antigamente a gente falava, eu ainda compartilho com algumas situações que eu falo, tem gente que tem direito de ficar depressiva, né? Usar até medicamento durante 2 anos. Só que no nosso manual, que é o DSM de saúde mental, que é do mundo inteiro, fala que a duração são 2 meses e tem que ser quase todos os dias, durante grande parte do dia. Então a gente tem um marcador aí, e quanto mais sintomas, maior a gravidade. Quanto mais prejuízo eu tiver, maior a gravidade. E no caso, começou a desconfiar que a sua filha, seu adolescente, ou você mesmo, você está começando a ficar é muito triste. Existe diferença assim, entre tristeza e depressão? Onde que é essa fronteira entre uma tristeza É, e a depressão mesmo, né? é natural, né? A gente se sentir triste de vez em quando, né? Querer se isolar do mundo de vez em quando, mas ela não pode durar. O tempo de duração é onde que a gente repara e a gente liga bastante o pisca-alerta em relação a, calma aí, tá durando demais essa tristeza. Claro, esse tempo atrás eu falei com uma mãe que perdeu, essas mães enlutadas que perdem os filhos, né? E cada situação gera um sentimento, né? Não que a perda de um seja maior ou menor que a perda da outra. Mas eu falo que uma mãe que perde um filho, ela tem direito de ficar a vida inteira deprimida. Né? Só que nos estudos não mostram isso. A gente tem um time, durou mais de 2 meses, quase todos os dias, grande parte do dia. E eu estou tendo prejuízos. Eu já não cuido mais de mim, da minha higiene pessoal. Eu já não trabalho mais da mesma forma. Minha concentração está muito ruim. Eu estou o tempo todo triste, cabisbaixa. O meu interesse por sexo, que antes eu tinha, agora eu já não tenho mais. Então a gente percebe isso. E junto vem os pensamentos. Poxa, se eu morrer, melhor, né? Se eu deixar as coisas parecem tão ruins que parece que nunca vai melhorar. Eu começo com esses pensamentos negativos demais durante muito tempo. E eu não tenho controle sobre ele. Thaís, eu tinha feito alguma coisa aqui que eu não estava vendo o chat. Agora eu estou vendo o chat aqui. Ah, Teve não. comentários aqui, mandando um abraço para a gente. Algumas perguntas acabaram sendo respondidas sem eu ver o chat. O Adriano falou que é seu fã, hein? Ó. Falou vocês, então acho que é nós Então também, somos né? nós colegas. Deixa eu ver aqui no chat se teve mais alguma coisa que eu perdi. Se eu perdi, me perdoem, pessoal. É que eu fiz alguma coisa que o chat ficou parado. O que mais escuta é você só mas está sorrindo. Ó, você tem Ah, foi depressão, mas está interessante. sorrindo. Eles acham que por eu ter depressão tem que ficar triste sempre. É um outro mito, né? Nós temos muitos atores, até comediantes, que já declararam que têm depressão. A gente tem pessoas extremamente famosas, que Aquele declaram ator ter Robin depressão. Williams, né? Robin Williams Sim, era humorista, né? Você vê que fazer piada não é sinal de que você está bem, né? Não não. necessariamente, né? Aquele outro ator que hoje está fazendo aquele programa das máscaras lá da Globo, Eduardo, alguma coisa, eu até falei sobre ele. Ele tem uma depressão violenta e ele é um humorista topíssimo. E ele fala sobre essa dor dele. Então, nós temos pessoas que estão ali na frente, padres, pastores, que estão falando hoje mais abertamente, mas vão continuar ainda omitindo algumas coisas por preconceito. E isso é uma situação muito complicada, porque é uma desinformação, né? Igual a pessoa que está sorrindo,
no ambiente de trabalho, ela pode ter depressão, sim. Ela pode estar medicada, ela pode estar fazendo terapia, ela pode estar achando. A gente fala de habilidades sociais. Ela achou uma maneira de viver, de ter qualidade de vida, sem que a depressão afunde ela totalmente. Ela criou forças, né? A Stefania mencionou aqui o Jim Carrey. A Camila perguntou, daí você, como ajudar uma pessoa que está com síndrome de pânico? Síndrome do pânico é uma outra questão, né? É outra questão mesmo. Existem pessoas que têm depressão e têm síndrome do pânico. Eu falo assim que a síndrome do pânico, ela sobe de uma vez, são vários sintomas juntos. Ela faz assim, ó, vup, e vup, ela cai de uma vez. Não dá tempo de chegar no hospital. É uma crise de pânico. A pessoa pode ter várias crises de pânico ao longo do dia. E a pessoa pode ter transtorno de depressão e ter episódios isolados de crise de pânico. Então, assim, é uma situação muito complicada que precisa ser tratada. E foi boa a pergunta, porque assim, é um outro transtorno psiquiátrico. A crise de pânico, ela não leva ao suicídio. Porque ela faz assim, ó, sobe de uma vez e cai de uma vez. São os mesmos sintomas de ansiedade, que ele sobe, ele desce um pouquinho, aí ele sobe, ele não para. Que é o que mais leva as pessoas para o pronto-socorro hoje, achando que está infartando. Então, assim, existe tratamentos, aí a psicoterapia, o acompanhamento com psicólogo, entrar com o uso de medicamentos sempre que for necessário. Medicamento, existe um tabu muito grande, as pessoas têm um medo, né? Ah, eu vou me tornar dependente do medicamento. Hoje em dia, os medicamentos têm muito menos efeito colateral do que antigamente. E a dificuldade que a gente tem, os psiquiatras têm de tratar as pessoas que têm transtorno psiquiátrico, porque a gente não sabe aonde exatamente é a disfunção que está causando o transtorno. Então, muitos dos pacientes, é muito cansativo, tanto para o paciente quanto para a família, essa troca de medicamento. Porque um age no sistema nervoso central, o outro na captação de serotonina. Até ajustar o medicamento, a pessoa já está cansada, já suou, já se desdobrou. Só que o tratamento tem que ser correto. Então o cara tá lá, vai. Então vamos considerar que 2 meses aí é um período assim que é aceitável, né? Uhum. O cara percebeu, pô, já tem 3 meses que eu tô desanimado, não tenho vontade de nada e tal. Qual que é o caminho? O que ele tem que fazer nessa hora? Hoje a gente tem 2 profissionais que são os pontos chaves do tratamento, que é o psiquiatra, que é o médico que fez uma especialização em psiquiatria, somente saúde mental, que ele vai fazer um diagnóstico para falar se você tem ou não tem depressão, se você precisa usar medicamento ou você não precisa. Junto com o psiquiatra vem o psicólogo. O psicólogo muitas vezes faz uma psicoavaliação ou uma neuroavaliação, né, que são testes psicológicos para falar, não, ele tem depressão, essa depressão ela é um grau leve, talvez não precise de medicamento, e encaminhar para o psiquiatra. São os 2 especialistas que trabalham com essa área. Não é o clínico geral, não é o endócrino, por mais que eles sejam médicos, eles estudem a saúde humana, eles não estão aptos a tratar os transtornos psiquiátricos, tá? E quem decide se vai precisar de medicamento ou não é a gravidade do caso. É o médico psiquiatra junto com o psicólogo. Já chegou várias vezes paciente para mim que eu não concordava com aquele medicamento, eu conversava com eu converso com o psiquiatra, falo, olha, o que você acha de fazer assim, 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 ver o outro medicamento para ele, tá tendo crises muito fortes. Então, é importante ter esse link. Agora, junto com esses 2 profissionais, tem outros que são importantíssimos. Se eu tenho sequelas físicas por conta da depressão, isso também é mesmo da mesma forma que eu falei que tem algumas doenças que podem levar à depressão, a depressão também pode levar a algumas doenças. A gente fala que é psicossomatização, né? Eu preciso tratar com o especialista naquela área. E aí a gente entra com o profissional da educação física, que é uma atividade física muito bem feita, que eu preciso oxigenar esse cérebro e ter uma melhora importante. A gente entra com o nutricionista, que a parte alimentar também
Hoje já os estudos já comprovam que a parte alimentar é peça fundamental no tratamento psiquiátrico, né? Existem alimentos, e depois eu quero até que você fale um pouquinho sobre isso, que ajudam na melhora, ela não, esses alimentos, eles não vão substituir o medicamento, mas eles vão ajudar a não ter tanta crise. Assim como tem alimentos também que levam a pessoa a ter crises muito mais fortes mesmo com o uso de medicamento. Então, assim, no caso da criança, o pediatra não vai tratar, mas hoje já tem o psicólogo infantil, o psiquiatra que trabalha com criança e adolescente. Hoje o leque, ele abriu e as pessoas, os profissionais estão mais especialistas naquela área em específico. Antes da gente entrar na nutrição, que eu já estou doido para entrar nesse assunto aí, Coçando aí, né? uma das coisas que eu acho, daí queria ver a sua opinião, né? É a pessoa, nesses 2 meses antes de procurar ajuda, né? Também não sei se são 2 meses exatos, né? É, É se abrir com a família, né? Se abrir com um amigo mais próximo. O que você acha sobre isso? sim, falar ajuda muito. Porque tem, Além tem das amigos que pessoas, soltam um negócio desse, tem amigos que você já conhece, o cara vai te sacanear. Tem outros que vão querer te chamar, vão querer te animar, te colocar para cima, né? sim, falar ajuda, né, Fernando? Sempre vai ajudar. Quando a gente começou a falar sobre a campanha do Setembro Amarelo, a gente sempre fala que para a gente observar as pessoas que estão do nosso lado e oferecer ajuda. A gente também, quando está passando por uma questão, uma situação, a gente falar sobre é muito importante. Eu chegar em você e falar, poxa, Fernando, parece que eu tô triste, parece que eu não tô legal, não tô bem, o que você acha? Né? E você me acolher, isso faz muita diferença. Porque o preconceito acaba fazendo com que as pessoas não tratem. Antigamente, isso aí muito antigamente, quando se falava em melancolia, né? Lá atrás, quando começou a falar sobre esses sintomas, como a maioria era mulheres, e muitas tinham esses sintomas na menopausa, as famílias escondiam elas nas fazendas, no sítio. Elas tiravam essas mulheres do convívio social, porque era uma vergonha, não tinha tratamento. Daí, quando começa a se falar sobre tratamento, parece que as coisas vão evoluir, mas as pessoas continuam escondendo essas pessoas dentro de casa, na fazenda, isolando elas socialmente, porque é muito Deve mais ser pior, né? Deve cômodo, criar um espiral negativo, né? totalmente. Totalmente. Hoje parece uma coisa simples de se falar, mas você não vê, por exemplo, que no Instagram, vamos falar das redes sociais, ou no YouTube, alguém falar assim, é muito difícil, não é que não vê, é muito difícil. Ah, eu tenho depressão e eu queria falar sobre a minha depressão. Tem umas páginas de pessoas que se automutilam, que já tentaram suicídio, mas é tudo assim, sem mostrar a cara, sem falar como que trata, onde que trata, e assim vai indo. Então, assim, as pessoas ainda têm esse preconceito muito grande, isso daí atrapalha muito no tratamento. Então, eu não falo sobre o meu problema e eu não levo a pessoa para tratar. Aqui, ó, a Magapi Doces, acho que ela vende doce, né? Pelo menos ela gosta de doce. Ah, é a Camila. Desenvolveu, teve depressão, né? Mas a interação, quer dizer, a relação social com a vizinha, né? Indo todo dia, almoçando junta, ajudou muito e diminuiu a quantidade de remédio. A interação social, eu acho que é importante ainda, porque se você guardar aquilo para dentro de você, aquilo ali vai crescendo cada vez mais, né? E Sim. às vezes você só fala para é, no em programação, eu tenho um hobby, eu programo, né? Faço uns programinhas aí. Não sou um garoto de programa, mas eu faço uns programas. Ah, opa! E tem um negócio que é interessante que eles chamam de rubber duck, né? Então é um patinho de borracha. Então até fisicamente alguns programadores usam isso. Eles colocam um patinho de borracha na mesa. Quando eles têm uma dificuldade, né, não está conseguindo resolver o problema, ele começa a explicar o problema para o patinho, né? E só o fato de explicar o problema para o patinho, normalmente você acha a solução, né? Sim, Então, enquanto você está aguardando aquilo para você assim, às vezes a solução não vem, né? Mas às vezes só de você botar para fora, até você mesmo fala assim, poxa,
talvez eu deva fazer isso, me amar mais, sei lá, tomar algumas atitudes, né? Agora no Reels aí tem um... Eu tenho visto uns Reels no Instagram, tem um Reels engraçado que a pessoa fica assim, vou começar a beber água, vou não sei o quê, você já viu esse? Então fica um som, Não, né? Todo mundo usa o mesmo som, né? E daí lá, vou na nutricionista, vou beber 7 litros de água por dia, vou fazer exercício, vou não sei o quê, vou não sei o que lá. Então, botar isso para fora, às vezes você vai sim. achar a própria solução, né? O resultado para isso, né? Você sabe, Fernando, quando a gente fala, a gente escuta o que a gente está falando, né? Então, às vezes, assim, a arte de falar, eu escuto o som da minha voz, eu escuto o que eu falo, eu estou falando da minha tristeza, eu estou escutando sobre a minha tristeza. Com isso, eu faço com que meu cérebro comece a enxergar por um outro lado também. Porque parece loucura, a gente pensa, né? A gente concretiza. Falar é uma forma de concretizar também, porque eu internalizo aquilo que eu escuto aquilo que eu tô falando e eu acabo internalizando e escutando de uma forma diferente. E às vezes a gente fala com a gente mesmo, poxa, tá, não é possível que você falou isso. Eu escutei o que eu falei, eu dei voz ao meu pensamento, escutei o que eu falei, e na mesma hora eu falei, calma, deixa eu regular isso daqui, não tá certo. Que é o que você está falando do programador do patinho, né? É uma habilidade social, igual eu falei lá atrás. Hoje a gente trabalha com esse mecanismo. Eu preciso ter uma habilidade social para que eu tenha uma qualidade de vida. Mesmo com depressão, mesmo com tristeza, mesmo com dor, eu preciso achar uma forma de viver. Porque senão cada dia mais eu tô mais deitada, mais magra, ou com mais obesidade. Porque um dia, e os pensamentos negativos, eles vão sendo fortalecidos. A chance da gente fazer uma besteira é muito grande. E a Eu falo lá nutrição? pra Quando é que a trás. gente vai falar sobre nutrição? Pode ser agora. Ela entra nesse assunto? Entra. Você sabe que eu me Boa. apaixonei pela nutrição e você não me jogou lá dentro. Você pegou da minha mãe e falou, bora ali, né? E por conta da saúde mental, procurar algumas respostas que eu não tinha ao longo dos anos dentro de consultório, que eu via, eu falava, gente, mas tá faltando uma peça, esse quebra-cabeça, que estranho, né? Então, assim, o intestino, o comer, ele tem uma ação muito importante em todo tipo de tratamento, não só no físico, mas hoje a gente fala muito do mental com relação com essa nutrição, com esse comer, né? Essa forma de comer. Inclusive, eu fiz uma live essa semana, um profissional, né? Essa aqui é particular, mas eu fiz uma profissional e estava lembrando de um documentário, só que esse documentário eles tiraram, estava naquele Prime Video, que era Intestino, o segundo cérebro, né? E fala desse eixo intestino-cérebro, tanto de comunicação, né, entre o intestino e o cérebro, quer dizer, as coisas estão muito relacionadas, né? A Sim, sua saúde intestinal, a sua saúde nutricional, né, vamos falar assim, ela está muito ligada com o seu cérebro, né? E nesse documentário é engraçado, porque ele chega a cogitar, né, de forma assim, meio brincando, meio sério, né, que nós somos como se fôssemos uma marionete. E quem realmente dirige a marionete são as bactérias que estão no nosso intestino, né? Porque no nosso intestino são produzidos diversos sinalizadores lá para o nosso cérebro, né? Então, sim. por exemplo, no nosso intestino são produzidos sinalizadores como o GLP-1 que vão avisar o nosso cérebro, ó, não precisa comer mais não. É como se a bactéria tivesse falado assim, ó, já estou satisfeito, meu servo, não precisa mais mandar comida não. Garçom, suspende a comida. Então ela libera esse GLP-1 para avisar para a gente que a gente não precisa mais comer, né? Mas falando um pouquinho da nutrição e a depressão, né? Até eu encontrei um artigo de agora, maio de 2020, né? No meio da pandemia, aí no Que início da loucura. pandemia, e saiu esse artigo. E ele é muito interessante, que ele é uma meta-análise, então ele junta vários estudos, vários artigos, e mostrando o seguinte, olha, é prevalente, ou seja, tem maior quantidade
nos casos de depressão, existem muitos casos em que tem deficiência de alguns nutrientes. Então, daí começa-se a levantar a suspeita o seguinte, fica a dúvida, né? Será que a depressão causa a deficiência desses nutrientes ou esses nutrientes estão relacionados com a depressão? Né? E quais são esses nutrientes? Né? Até para não esquecer de nenhum aqui, o primeiro deles é o ômega 3. Então, deficiência de ômega 3 está relacionado com a depressão. Né? O ômega 3 ele entra na questão de regular diversos hormônios, né? A serotonina, a como é que é? Eu não quero falar bobagem. Noradrenalina. Noradrenalina. Calma aí, pessoal, não vou falar de cabeça, senão vou falar bobagem. Noradrenalina, dopamina e serotonina. Então tá ligado às minas todas, né? Regula as minas. Ó. Quer dizer, a deficiência de ômega 3 desregula essa questão toda relacionada ao humor, né? Você está de bom humor, você está se sentindo bem, né? Você sabe que esse era um quebra-cabeça que me deixava intrigada. Que eu olhava e falava assim, gente, calma aí. A pessoa que está desnutrida, né? Eu não estou falando de peso, de corpo, não. Não estou falando do magro e da pessoa com obesidade. Estou falando que a pessoa desnutrida, que ela falta nutriente no corpo. Ela passa essa sensação de falta de energia, o semblante entristecido, ela não tem vontade de fazer nada. Então, existe uma confusãozinha também aí. E eu super concordo. O intestino, ele tem sim relação direta com o cérebro. E é o que a gente precisa ter bastante atenção. Principalmente nós como profissionais. A pessoa está desnutrida ou ela está deprimida. Né? Nem sempre a pessoa que está desnutrida, ela tem depressão. Mas quase sempre a pessoa que tem depressão, em alguns momentos, vai ter uma deficiência de algum nutriente. E lembra que eu falei que o cuidado dela é ruim? Ela não tem energia, então ela não come. Ela pode estar ganhando peso, comendo muito errado, porque o corpo está pedindo energia. A gente nem vai entrar nesse ponto muito profundo, não. Mas também ela pode estar perdendo peso, porque ela não está comendo. Ao contrário do que se prega, a ansiedade, a depressão, ela não leva a busca pela comer. Tá? A pessoa que tem uma depressão muito profunda, normalmente elas falam assim, parece que tem uma placa aqui, ó. Eu olho e peço assim, podia me dar um pedacinho dessa placa. Mas não é, a gente fala brincando, mas elas sempre falam, eu falo elas porque a maioria é mulher, sempre fala que não consegue, a comida não tem graça, né? Então acaba que vai faltar nutriente, vai ter uma deficiência e tem que repor. Outros nutrientes que esse estudo mostrou, né, que normalmente estão em deficiência em pacientes que apresentam depressão são ácido fólico, né, e o complexo B de forma geral, em especial a B12, né, vitamina D, né, e daí a vitamina D a gente lembra que lá nos países, as Suécias, as coisas tem pouco sol, né, tem mais casos de E o povo é assim, ó. E o povo fica triste, né? Fica para baixo mesmo. Né? Não adianta, o sol é uma fonte de energia que todo ser precisa. Então, a deficiência de vitamina D é importante aqui na questão da depressão, quer dizer, não pode deixar. Magnésio, zinco e são esses os principais, né? Quer dizer, uma alimentação, quando a gente fala que a nutrição não é só emagrecer, né? Porque quando a gente fala emagrecer, inclusive emagrecer teoricamente é o mais fácil, porque é só você comer menos, né? Você comer menos calorias do que você gasta, você vai emagrecer, né? Mas a nutrição ela tá muito mais numa reeducação alimentar aí, de você poder tá nutrindo, né? Tá abastecendo o paciente de todos esses micronutrientes, ensinando a importância de cada alimento, cada cor de alimento, né? Eu tenho falado muito sobre você ter uma alimentação colorida, né? Porque cada cor de alimento é rico, representa um nutriente, né? Você vê o laranja da cenoura, é porque tem ali os antioxidantes, né? Normalmente essas mais coloridas têm muito antioxidante, né? Então,
tem o beta-caroteno, tem o licopeno no tomate, tem a vitamina C. É para você suprir todas essas vitaminas e minerais que você precisa para não estar enquadrado ali, né, com deficiência. Você precisa ter uma alimentação bastante colorida, né? Tem que ter um arco-íris de alimentação, né? E daí falando um pouquinho mais, né, de alimentação, a Stefânia está comentando aqui que a ferritina baixa. Aí seria a questão da anemia, né? A anemia, Sim. ela vai estar relacionada à falta de oxigênio, falta de energia de E aí forma geral. confunde também o diagnóstico, né? Porque o cara vai estar desanimado para tudo, né? Por exemplo, a pessoa chega lá no meu consultório, a pessoa tem anemia, eu sou psicóloga, eu não olho, eu olho exame só quando é caso cirúrgico, mas assim, eu olho porque eu estou organizando os exames deles. Mas eu sou psicóloga, eu não vou pedir exame. Se a pessoa não me falar que tem uma anemia, que tem uma baixa ferritina, é fácil dar um diagnóstico para ele, não, você está com depressão. E às A vezes gente aprende a primeiro olhar para o corpo, depois para a mente. Nunca ao contrário. é, Porque o e, corpo ele envia sinais. Lembra que eu falei, a depressão envia sinais, a pessoa que vai suicidar ela envia sinais, o corpo envia sinais. Tem alguma coisa errada. mas, bom, daí eu até tinha dado essa ideia de nome da live, mas daí você puxou minha orelha, que ia ser a dieta da alegria, né? Mas é por quê? Porque eu quero também falar dos alimentos que eles estimulam essa sensação, né? Então, são os alimentos que, por exemplo, são ricos em triptofano, né? O triptofano ele vai agir nessa questão do bem-estar, do humor, né? Vai ajudar também a dormir melhor. A gente esqueceu de falar de dormir, né? Ah, o Mas sono. dormir mal é uma coisa que afeta de forma drástica a sua mente, né? Sim. No meu caso, assim, graças a Deus, eu ainda não. Quer dizer, eu acho que eu já passei por momentos de depressão, mas me abri com a família, essas coisas, o pessoal que me tratou aqui, né? Eu não cheguei a A pessoa que procurar me tratou foi ótima. ajuda profissional, né? Mas o dormir me afeta demais. Quando eu durmo mal, no outro dia eu estou nervoso, eu tô improdutivo, não consigo me concentrar. Eu imagino que ficar vários dias dormindo mal, essa situação deve piorar ainda mais, né? Nossa, a vida inteira sem dormir. Tem gente que fica uma vida inteira, a pessoa não dorme. Vamos pegar aí o exemplo de um bebezinho. A maioria das pessoas que eu estou vendo aqui entrando, a maioria tem filhos, né? Ou netos, já tiveram filhos, agora são avós, né? Você pega um bebezinho que tá lá irritado, chorando, a primeira coisa que a avó fala é assim: será que ele não fez cocô? Será que ele tá sujo? Né? Ele dormiu direito? Ele tá com a barriguinha cheia? Poxa, tem 5 dias que ele não faz cocô. Tinha até um termo que a gente usava, que se chama enfesada, Pesado. mal-humorada, enfesada. Porque é um conjunto. Eu tenho que comer bem, eu tenho que me movimentar bem, eu tenho que dormir bem, eu tenho que estar com a minha higiene pessoal, com o meu autocuidado em dia. Então, são pilares muito simples, né? Que ao longo dos anos, com a modernidade, com a evolução tecnológica, parece que a gente perdeu um pouquinho esse sentido. A gente perdeu esse contato com o nosso próprio corpo, né? E hoje a nutrição tem uma coisa muito linda, que é a parte da nutrição comportamental, pela qual eu sou apaixonada, eles estão resgatando esse comer mais normal, comer comida de verdade, prato colorido. Nós brasileiros, nós temos um grande privilégio, porque a gente tem uma gama de variedades, né? A gente tem todas as cores. Você vai no mercado, na frutaria, às vezes até no caminhãozinho da esquina ali que fica ali vendendo fruta, você olha que tá tudo colorido. A gente tem a fonte de proteína muito boa, proteína animal, excelente, rica, né? Natural. Então, assim, Hoje em dia, hoje o brasileiro ele não tem nem desculpa. hoje em dia, quando você fala proteína animal rica, é a pessoa também que compra, né? Porque do jeito que tá caro a carne, Sim, mas aí nós temos os ovos, né? também, né? Eu estava falando com um paciente mais cedo, daqui do HC, que são pacientes
bem mais humildes do que a da minha área do consultório particular, né? A doutora, eu não tô comendo mais carne, porque não tem condição de comprar carne. Eu falei, "Mas tem ovo?" Ela queria galinha. Eu falei, tem ovo, né? De vez em quando mata uma galinha, né? Ou joga na panela. Porque a gente não pode ficar preso só em uma coisa, a gente tem que olhar a nossa realidade. E o Ministério da Saúde fez aquele prato ideal brasileiro pensando da classe A à classe Z. Porque o brasileiro tem uma condição muito boa alimentar, que a gente Mas perdeu esse aí, contato. Quando eu te falei que não bom, era para pôr dieta, eu falei, Fernando, põe dieta, não, porque dieta dá a impressão que eu vou restringir, né? Tira, põe, é para não, emagrecer. A a gente vai dieta incluir vai os alimentos da alegria, incluir os alimentos da alegria. incluir os alimentos. Agora eu vou falar um que eu Comer aposto que o bem. pessoal vai gostar, hein? Chocolate, né? Ai, Cacau, adoro. Olha né? lá, Mas ó, os corações subindo. é lógico, olha lá, E até não, os lá na minha parte coraçõezinhos subiram dois. aqui. É lógico que não é para pegar aquele chocolate ao leite, né, cheio de açúcar, né? Pegar um cacau mais concentrado, porque o ativo é o cacau, né? Então o cacau ele vai estimular a serotonina, né? E também tem triptofano. Então ele é bem completo aí como alimento da alegria, né? Sim. A banana, né, tem triptofano e junto com a banana tem diversas outras frutas que tem triptofano, mas acho que a banana é a mais rica. Eu amo chocolate, pessoal. Ah, eu também, viu? A Né? Estefânia também, ó. Toda live, nós falamos de chocolate, né? Cacau, banana, né? Os alimentos antioxidantes, né? Eles aliviam o que é chamado de estresse oxidativo, né? Mas o estresse oxidativo, o que ele vai fazer? Ele vai te dar. O mais perceptível, fácil de achar, é que vai começar a aparecer ruguinhas em você, né? Então, os antioxidantes é bom para convencer as mulheres porque vai evitar as rugas. Mas ele evita esse estresse no seu organismo de estar tendo que combater com um monte de antioxidantes, com um monte de radicais livres, né? Que são esses radicais livres? São as células que morrem por estresse, por poluição, sol, essas coisas todas. E elas começam, quando elas morrem, elas quebram em pedacinhos. Esses pedacinhos, eles querem se estabilizar, eles vão grudar na parede de outra célula. Me Nesse dá um momento, exemplo desse antioxidante, Fernando. pois é, os antioxidantes, o mais conhecido e mais fácil é a vitamina C, né? Então, é tomar um suquinho de laranja, tomar um suquinho de limão, né? Mas tem também nas castanhas, né? Tem o selênio, né? O selênio é muito bom, antioxidante. Diversos minerais têm função antioxidante, né? Então, quer dizer, a gente já está voltando para aquela questão, assim, de ter uma alimentação colorida, né? Então, essas frutas todas, esses legumes todos coloridos aí para ter esses antioxidantes que vão te ajudar a enfrentar esse estresse oxidativo aí, né? Agora, tem uma notícia ruim aqui, né? Que são os Hum, alimentos que não são bons para quem está com em crise, no depressão, caso. né? E esse eu tô até, não quero nem falar, porque eu sou viciado nele, né? Mas Força. a gente tem que controlar, né, os níveis de cortisol, né, que é o hormônio do estresse, né? Então, quando você está estressado, muito estressado, você está com altos níveis de cortisol, né? É Aí você toma aquele um cafezinho, Pois é. Daí você toma um cafezinho. O que o cafezinho faz? Ele aumenta o aumenta. seu cortisol, né? Então, ele para te deixar desperto, que o pessoal fala assim, toma um café, eu vou ficar desperto, né? Eu vou acordar. Na verdade, o que ele está fazendo é liberar o cortisol, porque o cortisol ele é importante. De manhã tem pico de cortisol, que é para você acordar mesmo, né? Só que Uhum. ele em excesso e crônico, né, em níveis mais altos, ele é ruim, né? E no É. caso da depressão, ele vai ser ruim você aumentar os níveis de cortisol aí. Então é bom, se você está passando por um momento desse, evitar o café. Não é só o Possível café, cortar o café, né? O chá não é, preto. é a cafeína que causa mal, não é o Sim. café, né? Então daí o que tem cafeína, né? O chá preto tem cafeína, o próprio chá verde, mas o chá verde ele tem cafeína e tem a tianina, e um meio que combate o outro, né? Um anula o outro, né? Então não tem tanto efeito da cafeína, mas é bom. Resumindo, não presta pra nada.
É, o chá verde tem diversas funções boas aí, mas ele não Ah, vai subir tanto o seu cortisol assim, não, não é tão tô crítico. Mas brincando. o chá preto, né, essas coisas vão ter esse efeito ruim. E um É, na outro, crise a né? gente evita. E um outro que o pessoal às vezes fica meio chateado quando eu toco nesse assunto, né, é o álcool, né? O último stories que eu fiz sobre álcool, o pessoal caiu em cima de mim aí, falando que eu sou um cara chato, que estou atrapalhando a alegria deles e tal. Né? Mas o álcool ele tem alguns aspectos nutricionais, né? Ele diminui a absorção de diversos nutrientes, né? É, o álcool é complicado. Principalmente e vários daqueles que a gente mencionou, como a B12, por exemplo. Né? Então, quer dizer, você beber que nem eu falei nesse stories que o pessoal caiu em cima, né? Beber uma cervejinha ou outra não vai fazer mal, né? Com Agora, certeza. você beber constantemente bebidas alcoólicas, isso vai diminuir a absorção de diversos nutrientes, vai te dar um prazer momentâneo, com certeza, né? Quando a gente bebe, a gente fica alegre naquele momento, mas tem um efeito rebote muitas vezes, né? Então tem o mal-estar no dia seguinte, tem essas coisas que daí você é capaz de avaliar melhor que eu o efeito disso para quem está com depressão, né? E eu entendo que muitas pessoas que às vezes estão passando por esse momento se entregam na bebida, né? Buscam essa alegria momentânea na bebida e talvez outras coisas, né? Uhum. Que vai dar aquela alegria momentânea, mas não vai resolver o problema. Né? E no caso nutricional, ele não vai resolver o problema, ainda vai dificultar você de A sair do piorar, problema, né? porque você vai entrar num estado aí de desnutrição. É, e assim, a gente tem vários medicamentos que eles não devem ser usados junto com bebida. Não é junto assim, tomei o medicamento com um copo de cerveja. Não, é usar o medicamento e fazer o uso de bebida. Porque quando a gente fala de um antidepressivo, Fernanda, a gente está falando de um medicamento que age direto no cérebro. Então, ou eu estou agindo no meu sistema nervoso central, ou eu estou agindo na produção de captação de mais serotonina, que é para melhorar a questão do humor. E aí primeiro eu tenho que tomar esse medicamento corretamente. Eu preciso tomar dentro do mesmo horário todos os dias, né? A dosagem correta. Eu tenho que estar atento para se aquela dosagem ela está sendo suficiente para estabilizar meu humor ou para que eu não sinta tanta tristeza, né? A terapia ela vai ajudar as causas dessa tristeza e o medicamento vai ajudar na parte cerebral, que é um conjunto. E acaba que assim, as pessoas confundem muito, e muita gente até brinca, lá no TikTok, por exemplo, eles têm muito assim, ah, não, já que não é para eu não posso beber, então eu não vou tratar. Então a gente vê muito isso aí. Então, assim, quando a gente está fazendo um tratamento de depressão, um transtorno bipolar, que é um transtorno afetivo, ou qualquer outro tipo de tratamento, a gente tem que escolher, ou eu vou tratar da forma correta, né? Ou eu vou afundar, vou para o fundo do poço, porque o álcool em si, a alegria dele, tanto o álcool quanto qualquer outro tipo de drogas, né? A gente fala que é os de substâncias, é muito momentâneo. Ele tá ali. No outro dia ele vem a ressaca. E o pior, a ressaca moral, né? Aí acaba que a pessoa não trabalha direito, acaba que a pessoa ela começa as brigas dentro de casa. Então tem uma oscilação muito grande aí, um prejuízo muito grande. Né? E aí é onde que eu bato até de frente. Falo, calma aí, são as mulheres que têm mais depressão do que o sexo feminino tem mais depressão do que o sexo masculino, ou o sexo masculino eles têm um mecanismo de camuflar esses sentimentos diferente da mulher. Porque a gente percebe também que o alcoolismo no sexo masculino é muito maior do que no sexo feminino. E a desnutrição também, para quem faz o uso excessivo de álcool, é muito grande. A B12, por exemplo, que a gente está citando bastante, quem faz o uso diário de álcool praticamente não tem produção de, assim, o corpo ele não tem absorção de B12. Próximo ponto é ter anemia, né? Depois da B12, a falta de B12 vai vir a falta de ferro, a ferritina vai baixar. Então, assim, o corpo da gente, a gente precisa entender isso, é um conjunto. Eu preciso comer bem, fazer atividade física, dormir bem, estar atento aos sinais que ele vem
Alô, alô. Medo, é angústia, eu preciso saber disso. E agora, a alimentação ela é extremamente importante. Não tem como, não tem para onde fugir. A Fernanda chegou aí. Boa noite. Boa noite, Fernanda. E, Fernanda, Mas é isso. Eu acho que a gente abordou aí os assuntos que a gente tinha, né? Eu tenho uma meta minha de não passar de 1 hora de live, né? ai, deu 1 hora, né? Deu 1 hora certinho ó, agora. É, a gente, eu acho que o resultado, o que eu tiro assim de extrato dessa live, né? É a gente se amar, né? Se amar bastante, né? Então, quando você se alimenta de coisas que você sabe que fazem bem para o seu corpo, né? Você tá amando o seu corpo, né? Então, quando você ama alguém, você não quer fazer o melhor? Então, se você ama o seu corpo, você tem que dar o melhor para ele, né? Então, se você sabe que Autocompaixão, alguma né? coisa faz mal, você não vai dar para uma pessoa que você ama. Então, não dá para você, ué. Se você, Muito bom, Fernanda, essa sua fala. né? A gente hoje a gente fala, chama de autocompaixão, né? A Eu, gente eu tem cuidar de que mim mesmo com mais carinho, com mais amor, com mais interesse. Você sabe que uma coisa que a gente esqueceu de falar, um pilar importante também? ah, A parte espiritual, independente da fé. eu ia abordar isso agora, assim, né? A gente Indiretamente. Eu ia falar assim, esqueceu de falar, independente da fé. A parte espiritual também, ela é muito importante. é, Acho que foi a Camila que falou lá em cima, lá atrás, que falou assim, ela colocou lá que ajudou a visita, conversava, ela colocou, eu rezava. E é, ela rezava, acho que era o terço, não lembro direito, ela escreveu isso, rezava o terço. A parte espiritual, a fé ajuda demais. A pessoa e, precisa ter e, essa energia, além do sol, aproveitando né? essa questão da fé, né? Falando um pouquinho numa passagem bíblica, né? Que as pessoas às vezes só prestam atenção na primeira parte, né? Que é aquela que fala assim, amar o próximo como a si mesmo, né? Então dá a impressão que você vai amar bastante, né? Sim, Agora é como a si mesmo, né? Então se você não se ama, a frase ali, o versículo, ele está falando para você se amar também, né? Que ele dá a entender que é para você amar bastante o outro, tratar bem o outro. Então, esquecer do de jeito que você. você trata você não pode se tratar mal, né? Sim, Então, outra coisa que eu entendo assim de extrato dessa nossa conversa é não guardar para você, não internalizar esse problema, né? Buscar ajuda de familiares, de amigos que você sabe que não vão sacanear com a situação, né? até os que vão sacanear, mas chegar neles e falar assim, meu amigo, deixa eu te falar um negócio. Eu tô precisando de você. Não ter vergonha, porque é um problema psicológico, né? É a mesma coisa que uma dor no joelho que eu estou sentindo aqui, que eu fui fazer um golpe lá esquisito lá e machuquei meu joelho, né? O ortopedista falou que eu tenho que parar de arrumar essas confusões, né? E você continua arrumando, né? É, pô, tô jovem ainda, pô, só 40 anos, tô jovem, né? É, eu acho. Então a gente tem que, do mesmo jeito que uma dor no joelho, a gente tem que procurar ajuda aí, não se isolar e achar que é uma vergonha, não. Falar mesmo, abrir a boca mesmo, né? Porque aí você sai dessa situação. Porque senão você vai entrar e vai internalizar e vai crescer Sim. esse monstro Tá tudo dentro. bem, não tá bem, né, Fernando? É, A pandemia quebrou, ela tem o lado ruim, mas ela também quebrou esse tabu, né? As pessoas começaram a falar assim, eu não tô bem, a não tá Stefania legal ficar tá em falando casa. que a Stefania aí está dizendo que esse filho sou eu, né? No caso, Imagina, né? Stefânia. Eu dou muito trabalho, só que a Stefania não é minha mãe, não, né? É minha esposa, mas trata como se fosse, Né? Não sei por quê, mas tudo bem, né? né? Mas Então, é Fernando, eu isso. acho que o balanço geral é isso daí. A gente precisa ter, a gente brinca e tudo mais, mas a gente tem que ter atenção, carinho, respeito, cuidar da saúde mental, da saúde alimentar, da saúde física, da saúde espiritual. E não ter medo de não estar bem, porque não estar bem faz parte também do ser humano, mas tratar sempre que precisar. Thaís, como é que o pessoal te acha? Como é que você está? Você está atendendo online também? Está atendendo no consultório aqui em Anápolis, São Paulo também? Como é que está a sua agenda aí? Então, eu estou atendendo presencial e online, né? Normalmente, presencial em São Paulo, na capital,
aqui em Pinheiros, e em Anápolis, na Gastromed. E em breve eu divulgarei o novo local de atendimento em Anápolis. E já para as Fernando duas não áreas, pode contar para as duas áreas. psicologia e nutrição, né? Estou terminando um treinamento internacional muito legal com a Mônica Triboli, que é uma nutricionista americana, que criou o Comer Intuitivo, que ela fala muito desse resgate do comer normal, né? De resgatar o próprio corpo antes de começar a cuidar de qualquer outra coisa. Então é algo que é muito interessante, é muito legal, que é o amar o outro como a gente se ama, né? É começar a olhar pra gente com mais empatia, com mais respeito, com mais carinho. E tá tudo bem, não tá bem. Porque nem todo dia tem sol, né? Aliás, em Goiás tá tendo sol todo dia, tá puxado. Mas tem que ter um equilíbrio, né? Então o corpo da gente também pede isso. E a mente, então, nem se fala. Então, acho que a gente Daí fecha bem com isso aí. o pessoal te encontra aí pelo seu Instagram? Pode ser. O Psiconutri, eu mudei, né? Tirei o Psi Thaís Costa durante nem sei quantos anos, sempre foi a Psi Thaís Costa. Agora eu mudei para o Psiconutri Thaís Costa. Que é uma honra Depois você me poder. passa o Claro. contato, que daí quando eu for colocar a live no blog, daí eu coloco o seu Hum, contato para o seu pessoal entrar direto em contato contigo. Pode deixar que eu te passo sim. Tá Fernando, bom? muito obrigada pelo convite. Tá? Espero Obrigado. aí que a gente tenha ajudado a levar uma informação limpa, segura, né, para as pessoas em geral. É muito gostoso falar sobre isso, não é um assunto leve, nem falar sobre depressão, muito menos nos nossos jovens. E suicídio, então, é um assunto que precisa ser falado. Não tenha medo, Fernando, de falar sobre isso. É um assunto que ele existe, infelizmente, é uma realidade. Se você é cristão, se você for ler lá a Bíblia, ele fala um pouquinho sobre isso lá atrás. E que é algo que chamou muita atenção uma vez, um ano aí atrás, numa campanha do Setembro Amarelo, que eu falei sobre uma parte bíblica, né, sobre um personagem da Bíblia, que fala-se sobre isso desde lá atrás e ainda hoje continua sendo um tabu. Né? As pessoas continuam com preconceito. A pessoa que ela pensa em tirar a própria vida, ela está sofrendo de alguma coisa, um transtorno psiquiátrico, normalmente. E ela fala sim, ao contrário do que foi pregado a vida inteira, que quem vai tirar a própria vida, quem vai se matar, não vai anunciar. Anuncia, sim. Eu não estou bem, eu não estou feliz, a vida não tem mais sentido, parece que nada vai melhorar. Então, gente, assim, fiquem alertas e atentos aos sinais que as pessoas que estão ao seu lado estão enviando. Porque não é bobagem. A vida é uma coisa muito linda. É muito difícil viver, mas ela precisa ser vivida da forma correta. Tá? E da melhor forma possível, né? Acho que não existe forma correta, existe a melhor forma possível. Certo? Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a live. Ela Obrigada a vai todos. ficar gravada no YouTube. Se você assistiu pelo YouTube, como é que o pessoal fala? Marca o joinha aí, segue, se inscreve no Marca canal o joinha. e o sininho, né? E muito obrigado. Valeu mesmo pela companhia e pelas perguntas. Um abração Obrigada aí, a todos. pessoal. Boa noite, bom Boa noite. descanso. Um abraço. Tchau, tchau. Outro.